Esse termo doutrina, ele pode ser utilizado de várias maneiras. Inclusive, tem pessoas que utilizam doutrina para falar de algo ruim, que é algo que coloca a nossa visão um pouco fechada, somente naquilo que estão nos dizendo. Para o direito, a gente vai falar de doutrina quando a gente falar do grupo de pessoas, de autores, de pesquisadores que tratam de determinado tema. Então, assim, embora existam doutrinas religiosas, doutrinas sociais, doutrinas éticas, enfim, embora existam doutrinas de vários tipos de segmentos dos âmbitos do conhecimento, né, que a gente tem como ser humano, no direito, quando o teu professor falar de doutrina, ele vai estar falando justamente do teórico, daquele grupo de pessoas que teoriza, que aprofunda, que pesquisa, investiga aqueles temas do direito. Então, se o teu professor de introdução ao direito falar da doutrina, ele vai estar falando daqueles autores que justamente tratam dos temas que ele aborda em sala de aula. Por que a doutrina é tão utilizada? Porque justamente em vários momentos a gente vai precisar, digamos assim, desse complemento. Para um estudante de direito, é muito importante entender as teorias. Tem um vídeo que eu falei sobre o porquê da gente dar importância para a teoria, vou colocar em algum dos cantinhos para tu dar uma olhada, mas a questão é, a doutrina na faculdade de direito, quando o professor te disser para estudar pela doutrina, por exemplo, ele está dizendo que tu tem que ir atrás dos livros. Ele está dizendo que tu tem que ir atrás de um conhecimento um pouco mais aprofundado, porque a doutrina ela vai ter essa característica. Então, a doutrina é um grupo de pessoas, tá certo? Existem doutrinas que vão para um lado e doutrinas que vão para outro. Então, é por isso que quando se fala que a doutrina diverge, significa que aquele grupo de pessoas que estudam aquele assunto não tem uma concordância sobre determinado ponto. Então, a doutrina diverge sobre a prisão em segunda instância, por exemplo, né? Significa que tem autores que pensam que pode e tem autores que pensam que não pode, tá bom? Mas o que a gente tem que saber para a faculdade de Direito? Doutrina é muito importante, doutrina é muito essencial. Eu já vou falar o que e como a gente pode, aliás, utilizar a doutrina. Antes, no entanto, eu quero te dizer o que significa a jurisprudência. E jurisprudência, gente, é um termo muito utilizado também. Então, eu não sei o que a gente escuta mais, se doutrina ou se é jurisprudência. Mas por quê? Porque a jurisprudência é, digamos, o entendimento majoritário de um tribunal sobre determinado tema. Então, estão percebendo um pouquinho que elas têm pontos em comum? São interpretações que a gente dá, não a gente, né, mas as pessoas que fazem parte dos tribunais, os doutrinadores, sobre determinado tema. A jurisprudência, ela vai ser, então, assim... Sempre que eu tenho uma situação, um caso, eu vou lá e vou analisar o que está sendo decidido e por jurisprudência se vai entender que é o caminho majoritário, é a opinião majoritária sobre determinado tema. Não dá para confundir jurisprudência com julgado, por exemplo. E por que eu te falo isso? Porque é muito comum, certo? As pessoas falarem jurisprudência pensando em julgado. O que é um julgado? Julgado é uma decisão judicial. Jurisprudência é um conjunto de decisões que, digamos assim, pensam da mesma maneira, que decidem da mesma maneira. Então, a jurisprudência sempre vai ser aquele pensamento majoritário de determinado tribunal. E pode ser que a jurisprudência varie de um tribunal para o outro. Pode ser que a jurisprudência do STJ seja diferente da jurisprudência do STF sobre o mesmo assunto. Por quê? Porque os juízes eles podem decidir de acordo com o caso, de acordo com a interpretação da lei, de acordo com a norma que eles entendem mais correta. O que seria isso? Eles leem o texto legal, eles interpretam e aí nós temos uma norma, uma definição do que tem que ser feito. Tá bom? Então, doutrina e jurisprudência podem ser divergentes entre si e, inclusive, uma com a outra. Por quê? Porque pode ser que o doutrinador, na teoria... A maioria da doutrina pensa que a teoria certa é tal e que tem que acontecer dessa forma. Pode ser que no julgamento, pode ser que nos tribunais, o entendimento majoritário seja diferente. E aí? E aí que tudo pode acontecer, na verdade, né? Nem sempre a teoria ela atende às necessidades da prática. E nem sempre a prática vai se voltar para a teoria. Embora o normal e o melhor é que elas estejam em consonância, estejam em pleno acordo.